estamos na expectativa, né? Saiu recente aí uma prévia do que deve acontecer, ainda, ao meu ver, empurrando um pouco para frente, né? A decisão. Mas antes de falar especificamente ainda, eu queria falar um pouco sobre a sua outra experiência internacional, que foi Amsterdã, que para quem assim tá acompanhando ou tá chegando, eu desde 2018 mais ou menos que eu tô mais engajado na pauta, mas Amsterdã sempre foi assim a referência do ponto de vista do uso adulto da cannabis e as outras questões mais. Queria que você pudesse trazer um pouco da sua experiência em Amsterdã, que você fez, você estudou na verdade lá e foi voluntária. Eu fui voluntária, fui uma das primeiras brasileiras, acho que a primeira brasileira voluntária mulher, né? Porque já passaram vários homens. E eu fui muito bem acolhida. Eu achei que os holandeses e todos os imigrantes que tinham lá no Cannabis College, eles me fizeram sentir que eu era pertencente àquele grupo, àquela matilha. Então, eu tive uma experiência maravilhosa de poder conhecer, né, de perto e trazer esse conhecimento diretamente para o público, né? Então, você aprende, né? Eu era voluntária, então eu não ganhava dinheiro nessa época, né? Eu tinha que me virar de outras formas. Então, eu fui para a área da faxina, trabalhar como muitos outros profissionais que são profissionais no Brasil acabam tendo que trabalhar numa área que também é uma área que é muito conhecida, né? Na área, só que eu não tinha nenhuma experiência, eu passei a ter experiência nessa área para poder conseguir estudar no Cannabis College. Então, eu era voluntária lá em alguns horários, né? E tinha os horários específicos para estudar. Então, assim, para mim foi maravilhoso, porque foi aí que eu tive um contato mais real com os estudos, com os artigos, com práticas, né, de saber se a planta estava limpa, se a planta estava suja, porque lá a gente fazia uma análise dos coffee shops, né, porque lá tem muitos coffee shops, então a gente fazia uma análise dos coffee shops que estavam com melhores flores, e eu acho que isso aqui pode pegar muito bem pro Brasil. Eu gosto bastante dessa, assim, dessa avaliação sobre o produto, né? Porque isso Exato. com certeza diz respeito no final com a qualidade da terapia que você está fazendo. Uma das instituições que venceu aqui o nosso edital de emendas do ano passado foi a Unicamp, justamente para testagem de óleos associativos. Então a gente tem esse perfil, eu gosto bastante desse modelo também. Bom, então, só para todo mundo estar acompanhando, a Stephanie é baiana, hoje mora em Curitiba. Curitiba, mas já falamos aqui do Canadá, da Holanda, e agora voltando para o Brasil, você montou a sua própria clínica. Sim. Queria que você falasse um pouco como é que funciona, se está funcionando hoje, por que essa ideia, como é que está hoje a clínica? Bom, a clínica vai muito bem. Bom. Assim, é aquela coisa, né? Eu saí de Portugal sem expectativa de trabalho, porque eu pulei ainda em Portugal para pegar a documentação para voltar para Amsterdã para ser contratada, e isso a pandemia acabou jogando no lixo o meu sonho, assim. Eu estava prestes a concluir. Verdade, foi bem no meio, né? Bem no meio, a pandemia chegou e aí eu disse, vou voltar para casa. Quando eu voltei para casa, eu precisei trabalhar na época do Covid, então eu trabalhei alguns meses e já não me identificava mais com aquele serviço que eu prestei por tantos anos, né, na área de emergência. Então eu pensei, nossa, preciso fazer alguma coisa, porque eu fui para fora do Brasil, voltei com conhecimento, eu preciso expor esse conhecimento, e foi aí que começaram as redes sociais, e foi aí que as pessoas começaram a me procurar, e eu pensei, poxa, eu já estou atendendo gratuitamente, eu preciso fazer disso um negócio, né? Então, foi aí que eu resolvi abrir a clínica Flores do Bem, para homenagear o Siddhartha, que eu gosto muito, que assim, que é um cara que tá muito na frente, assim, sabe? Demais. Do conhecimento, e a clínica vai muito bem, assim. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas têm até o conhecimento para ir buscar, mas acaba tendo que confiar mesmo, né? E por eu estar nas redes sociais, as pessoas... Não, essa menina sabe o que ela tá falando. Tá falando, né? Tem conhecimento de causa. E aí eu tive que abrir a clínica, então eu fui atrás de outros profissionais que eu também confiava para justamente fazer com que pudesse rolar a multiplicidade dos saberes que já acontece em outros países, que foi o que eu reparei no Canadá, o que eu reparei na Holanda, né, que todos os profissionais ali, eles fazem, tipo, uma equipe de trabalho, né, porque cada um... Multidisciplinar. Exato, cada um tem o seu conhecimento e a sua prática clínica, né, então, por eu já gostar de trabalhar,
usei, né, dessa forma online para atrair essas pessoas e hoje eu tenho muitos pacientes. E a clínica é de forma online, porque você faz o atendimento online. Completo. Todo online. E aí, né, tem o passo a passo para ela conseguir ser paciente da clínica, né? Porque tem uma rotatividade. Não tem como você ficar para sempre com aquele paciente, porque você ensina, né? E é isso, é você ensinar para a autonomia. É isso que aqui, né, na Flores do Bem, a gente consegue fazer com cada paciente. É ensinar para que ele só realmente procure depois que ele já, se ele tiver alguma dúvida realmente muito específica. Mas ele vai aprendendo a lidar com o fitoterápico. Uma dúvida, porque eu converso com muitos médicos, óbvio, mas o que um enfermeiro, sobre o tratamento de cannabis, o que um enfermeiro faz que um médico não consegue fazer? Dá atenção. É a primeira coisa, porque assim, a gente sabe que o médico, ele também não aprendeu na faculdade como trabalhar online, né? Muitos não tiveram esse conhecimento e hoje os médicos eles também trabalham online, os enfermeiros também estão trabalhando online e assim, isso acaba que separa esse par, que é como se fosse o CBD e o THC, que juntos eles fazem mais coisas pelo paciente, assim como o CBD e o THC juntos, eles fazem muito mais pelo paciente, entende? Então o médico e o enfermeiro, eles sempre foram um par, sabe? E isso com a questão de trabalhar online, isso meio que se separou. E aí o que eu vejo hoje é uma comercialização muito grande de prescrição e o abandono desses pacientes que às vezes precisam de uma orientação maior, precisam de um acolhimento mais profundo. Então acaba que o paciente só lida com o médico quando ele está ali na consulta e depois simplesmente não tem mais esse contato. Então existe essa quebra de confiança, essa quebra de acolhimento, essa quebra do cuidado, que precisa estar acoplado quando o assunto é cannabis. Então, assim, o enfermeiro, hoje eu já conheço várias outras enfermeiras que também estão atuantes, porque eu tive que colocar o meu trabalho para ser visto. Né? Tanto é que eu tô aqui hoje. Sim. Então, assim, é impressionante como isso se quebrou, mas isso também pode ser juntado depois. Claro, né? Você está falando isso e óbvio que não dá para generalizar, cada profissional tem uma maneira de atendimento, mas uma das coisas que eu escuto bastante sobre o tratamento é que, óbvio, ele não é um tratamento único. Não. Cada pessoa precisa de uma dose e isso é ajustado ao longo da caminhada. E claro que isso, cá entre nós, Stephanie, dá trabalho pro profissional. Dá. Porque não é assim, né? Vai lá, toma 3 gotinhas de manhã e à noite, tchau. Volta daqui 2 meses. Não é bem assim. Então, acho que a gente falou um pouco sobre isso. Né? O enfermeiro tem, normalmente, esse cuidado de ser mais acolhedor, de conhecer um pouco mais das nuances ali do paciente. Então, o que você falou, ele acaba conseguindo se traduzir. Sobre, do ponto de vista legal, onde é que começa o trabalho do médico e onde termina, se é que termina, e onde começa o do enfermeiro num tratamento sobre cannabis? Bom, isso é bem complexo porque não existe uma POP, né? Um procedimento operacional padrão específico para cannabis hoje. Específico para fitoterápicos até tem. Né? Tem alguns padrões, mas quando se trata de um fitoterápico de amplo espectro, né, onde cada pessoa tem a sua forma, né, de fazer a utilização, a sua rotina, então tudo isso conta. Né? Então, assim, tudo começa na anamnese e numa consulta que ela seja robusta, que realmente pergunte o que é de fato importante. Se esse paciente está se alimentando bem, se ele pratica exercício físico, se ele utiliza muito café, se ele utiliza outras substâncias. Então, o que é que eu vejo? Que é preciso mais conhecimento para fazer com que esses profissionais façam realmente o processo ser mais completo, né? E que tenha um acompanhamento pós. Ou seja, que esse paciente passe a entender como vai o corpo dele a partir do momento que ele passou a utilizar as substâncias. Então, isso não se resume somente na entrega de um papel e dizer, tome isso. Não, às vezes é preciso cobrar, essa cobrança do paciente de ter autonomia, de fazer utilização, de tirar dúvidas. Às vezes é tão importante quanto a prescrição. Então, o médico, né, o certo, quando você vai numa unidade de saúde, quando você vai num hospital, você sempre passa por uma triagem de um enfermeiro.
né? Você sempre passa por uma triagem antes de passar para o médico, antes de chegar no médico, meio que o dever de casa está já pronto, né? Com algumas informações muito relevantes que às vezes o médico está ali na correria, não consegue pegar esse gancho dessas informações e que lá na frente, quando volta para o enfermeiro, que é onde a gente vai aplicar as técnicas do cuidado, as ferramentas, né, que fazem esse paciente se sentir acolhido, acaba que quando isso não acontece, trava ali, no momento da prescrição. E aí o paciente sai com aquele papel ou sai com uma indicação, mas não sabe onde ir buscar, não sabe, como é que eu tomo? É embaixo da língua, é em cima da língua, jogo no meu café. Eu já vi muitas prescrições erradas também, né? O que dificulta o processo. Por quê? Porque quando tem uma prescrição errada numa unidade de saúde, o enfermeiro está sempre atento para poder dizer, olha, doutor, então, tem um erro aqui. Mas quando isso acontece online, não acontece. Resumidamente, não acontece. Por quê? Porque não tem ninguém para fazer um controle, um ajuste, uma observação, para estar mais perto. Então, na minha opinião, todo médico tinha que ter um enfermeiro canábico, assim como é nas outras unidades de saúde no Brasil. O abandono do tratamento, que acontece por vezes, ele também pode ser motivado por essa falta de atenção, né, Stephanie? Com certeza. E é por isso que na clínica a gente sabe entender os pacientes, a gente marca frequentemente esses acompanhamentos, que o acompanhamento ele não é nem uma consulta muito grande, é uma consulta que você já sabe tudo que o paciente passou e você compara essa anamnese depois, no pós. Isso durante um período de 3 meses, um período de 6 meses, onde ele vai ter um retorno depois com o médico clínico, novamente, para poder observar as mudanças que aconteceram. Porque, às vezes, os pacientes, eles não se enxergam sem um profissional. Eles precisam que a gente leia e diga, olha como você estava antes, olha a quantidade de cigarro que você diminuiu, você que é fumante de cigarro, olha só aqui, olha que legal, você voltou, tá treinando, que legal, tá treinando o quê? Quantas vezes na semana? Olha quantas coisas mudaram na sua vida. Então, isso faz com que o paciente se analise e diga, poxa, realmente esse negócio funciona? Oi, eu nem sabia que eu tinha mudado tanto. Então, tô melhorando. Tá sentindo, né? A percepção, ela vem do próprio paciente. Exatamente. Uma dúvida que eu tenho, eu converso, como te falei, assim, com médicos e cada um tem uma análise sobre o motivo da resistência de parte da medicina. Eu queria saber se na enfermagem também tem resistência e como é que é isso na tua atividade? Infelizmente, sim. Eu acredito assim que o tanto de conservadorismo que existe na medicina existe meio que dobrado na enfermagem. Sério? Que envolve muitas coisas, né? Envolve a cultura, envolve religião, envolve outros tipos de preconceito. Então, assim, é preciso desconstruir. Quando a gente fala de enfermagem, a gente fala de 2,5 milhões de profissionais gente. que hoje, na minha opinião, estão precisando muito mais da cannabis do que eles imaginam. Mas eles não sabem. Por quê? Porque falta curso, falta pós-graduação pra gente, falta incentivo da área de cannabis em cima desse profissional, que é o profissional que ensina. Nós somos educadores por natureza. Somos nós que educamos o paciente e explicamos para ele sobre a patologia dele, sobre quais são os medicamentos que ele está utilizando, quais são os efeitos colaterais que podem acontecer, principalmente se ele estiver fazendo a utilização de outros fármacos juntamente com a cannabis. Então, tudo isso eu realizo na Clínica Flores do Bem. Mas isso eu faço um trabalho de formiguinha, né? Uma andorinha só não faz verão, enfermagem, cadê o Corém, cadê o COFEM? Estamos aqui à espera de respostas. Eu ia perguntar, os órgãos de regulamentação da tua atividade apoiam, dificultam ou são praticamente não falam sobre o tema? É para dizer a verdade? A verdade. A verdade é que estão resolvendo problemas que já eram para ter sido resolvidos, outros problemas que a enfermagem tem, e não estão enxergando ainda o potencial medicinal que pode ajudar os enfermeiros na saúde deles mesmo, na saúde mental deles, e assim, estão deixando levar, deixa a vida me levar, tá meio assim, sabe? Uma cobrança legítima, que a gente faz isso inclusive com outros órgãos, então de forma muito educada, mas é importante que todos os órgãos regulatórios possam estar atentos a essa terapia que hoje já tem mais de 1 milhão de brasileiros se utilizando, né? Não dá para você fechar os olhos para isso. Não